aprender. Eu passei por isso uma vez. Sabe, eu fui pastor na igreja quadrangular, saí da igreja quadrangular, fui para uma outra igreja e não falei que era pastor, não falei nada. Cheguei naquela igreja, foi um momento difícil da minha vida, tremendo. E eu comecei a frequentar aquela igreja, me tornei membro da igreja, mas ninguém sabia o que eu era, o que eu fui, nada. Eu estava decepcionado com o ministério, com tantas coisas. Então, passado um tempo que eu estou naquela igreja, veio um irmão e falou assim: meu irmão, nós vamos ter um cursinho aqui na igreja, e nesse cursinho nós vamos ensinar as pessoas a pregarem. Você está a fim de participar? Eu falei: irmão, eu vou ver. Ele falou: não se preocupa, é o básico do básico, é coisa simples que nós queremos ensinar nisso. Bom, meus irmãos, pregar, eu pregava lá todos os dias, sabe? Preguei em muitos lugares, para muitas pessoas, para poucas pessoas, dei muitos estudos. Agora ele está me convidando para pregar, para me ensinar a pregar. Como é que eu tenho que fazer? Eu falei: irmão, vou dar um tempo, depois eu te dou a resposta. Amém. Aí eu fiquei pensando, eu falei: o que eles vão me ensinar? O que eles vão me ensinar? Camarada dirige 50 anos e quer colocar uma pessoa na escolinha para aprender a dirigir. Você tem que manter o volante no lugar certo, sabe? Pô, você vai aprender o quê? E eu fiquei pensando, o que eu vou aprender? Mas lá no fundo do meu coração veio um desejo de participar. Eu falei para o irmão: eu vou participar. E aí, quando ele começou na aula lá, ensinar a pregar, tinha uma coisa. Sempre eu peguei um texto e pregava em cima do texto inteiro. Mas eu ouvia alguns pregadores que eles pegavam um versículo e tinha vezes que dentro daquele pequeno versículo tinha uma linha e ele falava assim: eu vou pregar sobre esse versículo, sobre esta linha. Como um pastor, um homem de Deus, o pastor Shed, ele numa conferência, ele pegou um versículo e pregando para pastores, naquele versículo, na parte da manhã, ele pregou 2 horas na parte A do versículo. Ele falou: a parte B eu vou falar tarde, mas 2 horas na parte da... Eu admirava isso. Como é que o cara pode olhar para um versículo e falar tanto sobre um versículo? Como que isso é possível? Foi isso que o irmão ensinou naquele cursinho. Eu aprendi. Aquilo foi uma lição tremenda para a minha vida. Tem hora que nós não temos a humildade para dizer: eu quero aprender. E isso nós podemos aprender com as crianças. Em quinto lugar, na sua humildade, crianças não têm vícios. Crianças não têm vícios. Crianças não fumam cigarro. Crianças não são viciadas em bebida, em drogas, seja ela qual tipo for. Pastor, mas outro dia passou na TV um menininho pequenininho, sabe, fumava que nem uma vaca velha, sabe? Nossa, tem que mudar, né? Mas aí tem um problema. Quem foi que induziu essa criança a isso? Quem foi que induziu? Há uma grande responsabilidade na mão dos adultos. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 18, versículo 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Quem está dizendo isso é Jesus Cristo. É melhor você se matar do que ensinar para uma criança uma coisa errada. Jesus é que está dizendo isso. É melhor a morte. Vai ter menos rigor. Porque uma criança, na sua humildade, ela não tem vício, ela não tem necessidade de cigarro, não tem necessidade de bebida, não tem necessidade de drogas, de nada disso. Ele vive bem sem tudo isso. Por isso, nós precisamos aprender com as crianças. O Senhor está dizendo isso por quê? Porque Ele está dizendo: quem é o maior? Quem é o melhor entre nós?
Quem é que vai ser o líder de tudo isso, sabe? Já estou pensando nisso, já me vejo ali. Eu tinha um amigo, sabe, irmãos queridos, e ele era doido para ser pastor e para estar à frente de uma igreja. E ele vivia falando assim, quando nós estávamos na igreja, trabalhando, fazendo alguma coisa, tinha vez que ele ia lá, ligava o som e ele falava assim, um dia eu vou ter uma igreja muito grande, e eu vou estar pregando lá, porque Jesus é poderoso. E aí as pessoas, a multidão vão bater palma. Ele fazia isso sozinho. E a gente ficava olhando tudo aquilo. A vontade não era pregar o nome do Senhor Jesus Cristo. A vontade era se projetar de alguma forma. E o Senhor Jesus está dizendo, isso não é importante. Isso não é importante. As crianças não veem isso como importante. A criancinha está lá escutando a historinha, ela não fica pensando assim, um dia eu vou estar no lugar da tia, contando uma história melhor do que ela. Um dia eu vou ser melhor. Não, a criancinha conta, tia, conta, fala. Nós temos muito que aprender com as crianças. As crianças não têm vícios. Em sexto lugar, a criança na sua humildade não tem preocupações. Isso é sensacional, hein? Criança não tem preocupações. Crianças não perdem o sono com preocupação. Chega lá no bercinho, o que foi? Estou preocupado, não consigo dormir, não consigo, não vai. Sabe, elas não vão perder o sono pensando se os pais vão trabalhar amanhã para garantir o futuro dela. Já pensou, mamãe, papai, estou preocupado, você tem que bater o cartão amanhã às 6 horas da manhã, né? E eu preciso ter o meu futuro garantido, sabe? Elas não ficam preocupadas. Elas não ficam preocupadas, sabe, com o que vão ser quando crescer, qual a profissão. Aquilo que elas veem, elas falam. Eu, quando era pequenininho, falava que você vai ser bombeiro. Bombeiro, quero ser bombeiro. Crianças não estão preocupadas com moradia, sabe? Crianças não estão preocupadas com posição social. Crianças não estão preocupadas com o que vão comer amanhã. Eles não estão preocupadas. Sabe por que crianças não têm preocupações? Porque elas dependem dos seus pais. Totalmente. Elas confiam. Elas confiam. É sossegado. Elas confiam em seus pais. Isso Deus está dizendo, isso é importante. Quando eu começo a confiar em Deus a ponto de não perder meu sono com nenhuma preocupação. Sabe, não ficar preocupado. Aí a minha cabeça está fervendo o que eu vou fazer. E aí dá um monte de coisa, gastrite nervosa, ataca artrite, ataca o bico de papagaio, o bico do periquito, tudo vai atacando. Olha a recomendação do Senhor Jesus Cristo para nós, Mateus capítulo 6, versículo 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas. Vou repetir. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Por favor, antes de continuar, olhe para o seu irmão, diga para ele, você vale mais que um pardal. Você vale mais que um pardal, irmão. Pastor, por que você pediu fazer isso? Porque isso vai ser muito importante para alguns. Tem alguns se sentindo menos do que um pardal. 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão,
em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Essa é a recomendação de um pai. Você pode imaginar a cena de você ver uma criancinha de 2 aninhos, com a mãozinha para trás, andando de um lado para o outro. Meu Deus, estou tão preocupado. E a mãe e o pai chegam: por quê? Eu não sei o que vai ter no almoço. Já pensou? Ai, o que vai ter no almoço? O almoço de domingo. Crianças estão preocupadas com isso. Crianças sabem que os pais vão cuidar disso. Aqueles homens estavam discutindo porque achavam isso importante, que era o maior entre eles. E Jesus está dizendo: isso não tem importância nenhuma para a igreja, para Deus. Importante para Deus é que vocês aprendam com a humildade de uma criança, que vocês aprendam a depender de Deus. Em 7º lugar, a criança, na sua humildade, não guarda mágoa nem ressentimento de ninguém. A criança não faz isso. Ela pode até não querer se aproximar de alguém por medo ou por vergonha, mas não por mágoa ou ressentimento. Isso não. Isso não. O adulto até dá bronca em crianças. Quando a criança perdoa tão depressa, para, olha o que ele te fez, sabe, ignora ele. E a criança, quando vê, já estão brincando de novo, não fala mais do assunto, não quer nem saber. Por quê? Porque isso é naturalmente simples para uma criança. Perdão, a mágoa não consegue entrar, ela não entra. Sabe, o amiguinho faz, empurra, ela chorou, ela ficou descontente com aquilo, mas daqui a um pouco eles estão brincando de novo e uma mágoa não instalou, mas no nosso coração instala. O do grande instala, e a gente se afasta porque cada vez que olha para a pessoa lembra daquilo que ela fez e não consegue perdoar de jeito nenhum. E aqueles homens estão preocupados em saber quem é o maior dentre eles, e Deus está dizendo: vocês não sabem nada, vocês não sabem nada. O que é mais importante para uma criança? Pensemos um pouco. Nós estamos falando de importância. O que é mais importante para uma criança? Não na visão de um adulto. Entenda isso. O que é mais importante para uma criança é que ela come as refeições na hora certa, que a sua refeição seja equilibrada, sabe? Que ela durma o tempo. Esquece isso. O que é mais importante para uma criança, na visão da criança, o que é mais importante para ela? Quer que eu diga para você? O que é mais importante para uma criança é a presença dos seus pais. Essa é a coisa mais importante que tem na vida de uma criança. É por isso que arrebenta meu coração quando eu vejo uma criança sendo levado lá para a creche para ficar das 7 da manhã até as 7 da noite. Porque aquilo ela não consegue entender, ela precisa dos pais. A presença dos pais é tremenda. A criança está chorando lá na classinha, sabe? As professoras tentam, elas fazem coisas, elas tentam, não dá. Quando ela pega a criança, entrega na mão da mãe, do pai, acabou. Acabou o choro. O
O choro era por quê? Não gostou da classinha? Não gostou das crianças? Não! O problema é que ela ficou longe dos pais. Isso é o mais importante na vida de uma criança. Sabe, meus irmãos, só abrir um parênteses rápido aqui. Uma coisa que eu e minha esposa fizemos certo na nossa vida. Meu Deus, como nós fizemos certo. Quando nós nos casamos, ela engravidou. Então nós combinamos, entre eu e ela: você não vai trabalhar fora, você vai ficar no lar. Isso eu agradeço a Deus até hoje. Sabe meu filhinho? Quando a minha esposa entrava no banheiro, ele ficava chorando na porta, queria a presença da mãe. Isso, quando é tirado de uma criança, gera muita mágoa em adulto. Muitas mágoas em adultos. Porque o importante para o adulto é garantir o futuro da criança. E a criança, ela quer a presença dos pais agora, não é amanhã. Ela não quer uma faculdade garantida amanhã. Ela não quer uma casa amanhã, um carro amanhã. Ela quer os pais hoje. Isso é importante para uma criança, na visão de uma criança. Lembra de uma criança que o pai falou para ela: o que você quer? No dia das crianças, um presente, o que você quer? Ele falou: queria um dia com você. Na verdade, isso é barato demais. Agora, Deus está mostrando às crianças, porque essa deve ser a nossa dependência do Pai. Está em alguém que eu não posso ficar longe. O meu Deus, o meu Senhor maravilhoso. Ter uma dependência de Deus completamente. Sabe, nós precisamos de ter essa dependência, de sentir essa dependência. Uma coisa que eu falo muitas vezes aqui é: por que nós estamos aqui? Porque nós precisamos de Deus. Por que nós precisamos de Deus? Estou aqui para fazer favor para Deus. Eu e você não faz favor para Deus. Sabe, eu tenho meu dízimo, não pensa que isso vai mudar a história por causa disso. Faz parte da nossa obediência, faz parte, mas estou aqui porque eu preciso do Pai. Eu preciso do Pai. Eu preciso. Deus está dizendo para aqueles discípulos: vocês têm que aprender com a humildade de uma criança. Vocês têm que aprender. Na medida em que a criança vai crescendo, vai deixando de ser criança, vai perdendo as características dessa humildade. E Jesus está dizendo: olha, volte lá. Notem o que Jesus disse, Mateus 18, versículo 1. Naquela hora aproximou-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Isso é importante para Deus. Isso é importante para Deus. Jesus também responde: quem será o maior no reino dos céus? Mateus 18:4. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Aleluia. Quem é o maior? Você vê que Deus é diferente. As coisas de Deus não é aqui do nosso jeito. Nós queremos ser chefe, a gente quer mandar, a gente quer ser líder, sabe? E Deus está dizendo ali que o maior no reino dos céus é aquele que se faz humilde como uma criança. Porque dá na impressão que a gente vê quem vai ser os bambambãs dos céus. Vai ser os apóstolos que estão por aí, aqueles que estão estourando na TV, aquele que é pastor de uma igreja de 5.000, 6.000 membros. Esses vão ter lugar privilegiado lá em cima. Será? É isso que nós achamos. Por quê? Porque o que nós achamos importante não é o que Deus acha importante. Agora tem uma coisa, falando em importância, tem uma coisa que é muito importante entender. É muito importante entender. Jesus não falou para sermos criancinhas. Ele não falou isso. Olha só, Mateus 18:4. Portanto, quem se faz humilde
como esta criança. Entendeu isso? Ele não falou para a gente ser criancinha. Por quê? Porque nós não podemos ser criancinhas. Deus quer gente maduro, com essa característica de humildade das crianças. Deus não está falando para a gente ser criancinha. Paulo entendeu isso muito bem. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, deixe de pensar como crianças. Irmãos, deixe de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Ele está falando de vida espiritual. Aqui ele está falando de maturidade cristã. Então, quando o Senhor está olhando e dizendo para nós, para olharmos para a criança, é uma característica importante da criança que nós devemos ter, mas nós não podemos ser criancinhas. Tem que ser maduro. Ser humilde como uma criança não significa ser imaturo na vida cristã. Sabe, tem muito adulto fazendo beicinhos, sabe, de criança e agindo como criança. Tem adulto que precisaria até levar umas cintadas, porque não cresceram espiritualmente. Sabe, fica com bobagens, coisa de criança. Tem coisinha que é de criança. Sabe, tem criancinha que está lá, os brinquedos estão todos espalhados, ele não mexe, mas quando chega outra criança que vai pôr a mão, ele briga. Isso é coisa de criança. Coisa de criança. A pessoa está aqui na igreja, sentou na cadeira dele, ele empurra. E por quê? Porque essa cadeira, eu sempre nessa cadeira, ela é minha cadeira, eu tomei posse dessa cadeira. Isso é coisa de criança. E Deus não está falando para a gente ser criança. Deus está falando para a gente ser adulto na fé. Na vida de um imaturo espiritual, tudo pode. Na vida de um imaturo espiritual, todos os pecados são cabíveis. O que é que tem, pastor? O que é que tem? Eu vou pôr piercing aqui, vou pôr piercing lá, eu vou pôr piercing em tudo quanto é lugar, eu vou namorar, eu vou fazer sexo com a minha namorada. Por quê? Porque é um imaturo espiritual. Vou para o inferno por causa disso. Porque Deus quer que nós chegamos à maturidade espiritual. Por isso, na vida de um imaturo, tudo cabe, porque é infantil na fé. E Deus não está falando para nós sermos infantis na fé. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Você viu que o assunto aqui é outro. Dai deles leite e não alimento sólido, porque vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda sois carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Sabe, meus irmãos queridos, nós vamos emancipar a igreja, a congregação lá do Rodolfo Piran. E você sabe qual foi o assunto que eu ouvi? O pastor está abandonando o pastor Luiz. Ele está abandonando, ele está deixando o pastor Luiz. Isso é uma conversa de criança. Isso é conversa de imaturo. Essas conversas são mundanas. Essas conversas trazem danos à igreja. A igreja vai ser um desafio para qualquer obreiro. Se você não quer desafio, não seja obreiro. Não entre no ministério, porque o ministério é desafios. Quem é que garante que nós vamos ter 40 mil para pagar todas as despesas esse mês nessa igreja? Sabe, nós não temos a certeza, mas temos fé que Deus vai prover. Por que nós vamos mandar a Cristina lá para Portugal e gastar 4 mil reais com ela por mês, com mais 4.200 que mandamos para o Japão? Por que fazemos isso? Porque cremos que Deus, Ele está aprovando, e que isso vai glorificar o nome dEle, e que Ele vai prover essa igreja. Agora, eles vão ser emancipados, sem dúvida nenhuma. Vai ter desafio? Vai ter desafios, sem dúvida nenhuma vai ter desafios. Mas eles têm o mesmo Deus. E um obreiro tem que produzir. Um obreiro tem que produzir. E eles estão produzindo e vão ser abençoados, porque nós vamos abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas tem muitas conversas que saem no meio da igreja que é resultado de imaturidade espiritual.
precisamos crescer na vida cristã e espiritual. 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ele está falando aqui de vida cristã, maturidade espiritual. Sabe, Jesus também fala sobre isso. Mateus 10:16 diz assim: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Eu poderia até fazer uma pequenininha mudança aqui: sejam prudentes como as serpentes e tenham a humildade de criança. Sabe, com respeito ao mal, sejam humildes, simples, mas não seja bobo. Sabe, hoje tem uma multidão correndo atrás de homens. Sabe, o homem que faz a maior piruleta, eles correm atrás. Olha, ele é o cara. Sabe, ele é o cara. Teve uma irmã da nossa igreja, uma outra pessoa veio até ela e falou: você tem que sair dessa igreja, você tem que ir para a igreja X, sabe, porque Deus levantou ele, só ele, para ser o cara. Mostra isso na Bíblia para mim. Que se estiver aqui eu aceito, mas se não tiver isso aqui, é balela. Mas quando é maturo espiritualmente, ele falou, Deus falou através dele. Será que Deus falou? Tem que confirmar a palavra. A gente não pode ser imaturo espiritualmente. Os discípulos eram imaturos na fé. Até aquele momento eles eram imaturos na fé, discutindo quem é o maior. Sabe, quem vai ser o líder? Quem é que vai fazer? Quem é isso, aquilo? E Jesus está dizendo: vocês não estão entendendo nada. A obra de Jesus Cristo vai muito além da nossa geração. A obra do Senhor Jesus Cristo é eterna. Ela é muito maior do que eu e do que você. Tem hora que nós fazemos dela uma obra bichuruca. O que é importante para você nesse momento? Pense bem. O que é importante para você nesse momento? Será que é importante para você nesse momento estar chegando 11 horas, já passou das 11 horas e esse culto não acabou? Será que é isso que é importante para você nesse momento? Eu preciso ir embora, eu tenho coisa para fazer, eu tenho tanta coisa para fazer. Você não precisava nem ter vindo no culto. Essa é a verdade, ninguém é obrigado a estar aqui. Mas se nós estamos aqui, nós vamos aprender as coisas de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Para Deus o importante é que eu e você tenhamos a humildade de uma criança, mas que não sejamos crianças. A criança, na sua humildade, não se preocupa com o que vai ser o maior. A criança não perde o sono com preocupações. A criança não é maliciosa. A criança é sincera. Não tem vergonha de perguntar o que não sabe. Não tem vícios, não tem preocupações, não guarda mágoas ou ressentimentos. Essas qualidades eu e você precisamos ter. Jesus quer que tenhamos essas características da humildade, mas que não sejamos crianças. Você entendeu? Sejamos adultos na fé. O mais importante para qualquer criança é a presença dos pais, e isso deve ser para nós também, a presença do nosso Pai em nossas vidas. O que pode afastar a presença de Deus em nós? O pecado. Quando escolhemos o pecado, dizemos: Deus, não quero nada contigo, siga o teu caminho, siga o meu. Jesus quer que sejamos adultos na fé. Efésios 4:13. Desse modo, todos nós chegamos a ser uma na nossa fé e nosso conhecimento no Filho de Deus, e assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Pessoas maduras.